Você pode imaginar descobrir no dia do seu casamento que seu noivo trouxe a ex-namorada como convidada secreta? Eu sou Helena, tenho 29 anos, trabalho como enfermeira e passei um ano inteiro planejando cada detalhe do meu casamento com Carlos. Pensei que conhecia o homem com quem estava me casando, até ver uma mulher desconhecida na primeira fileira da igreja sendo tratada como família. Quando descobri quem ela era e por que estava ali, meu mundo desabou. Mas o que Carlos não esperava é que eu não sou o tipo de mulher que aceita humilhação calada. O que fiz depois surpreendeu até mesmo a mim. O dia perfeito. Meu nome é Helena, tenho 29 anos e trabalho como enfermeira há 7 anos. Conheci Carlos no hospital onde trabalho. Ele era técnico em radiologia. Começamos como amigos, depois nos apaixonamos. Foi um namoro tranquilo de 3 anos, sem grandes dramas. Ele era carinhoso, atencioso e sempre dizia que eu era a mulher da vida dele. Quando Carlos me pediu em casamento, foi do jeito mais simples possível. Em casa, assistindo televisão, ele se ajoelhou e disse: Helena, você quer casar comigo? Não teve anel caro nem restaurante chique, mas foi perfeito do nosso jeito. Eu disse sim imediatamente. O planejamento do casamento foi todo meu. Carlos dizia que casamento é coisa de mulher e que confiava no meu gosto para tudo. Escolhia a igreja, o buffet, as flores, o vestido. Ele só se preocupava com a lista de convidados dele e sempre dizia: relaxa, amor, vai dar tudo certo. Uma coisa que me incomodava era que Carlos nunca falava muito sobre relacionamentos anteriores. Eu sabia que ele havia namorado sério antes de mim, mas quando perguntava detalhes, ele mudava de assunto. Passado é passado, Helena. O importante é nosso presente, dizia sempre. 2 semanas antes do casamento, Carlos me disse que tinha alguns convidados de última hora da família dele. Perguntei quem eram e ele foi vago. Uns primos distantes que confirmaram agora. Não se preocupa, é pouca gente. Achei estranho, mas estava tão ocupada com os últimos preparativos que não insisti no assunto. Na semana do casamento, notei Carlos mais nervoso que o normal. Ele estava sempre no celular, às vezes saía para atender ligações. Quando perguntava quem era, ele dizia que era coisa do trabalho ou da organização da despedida de solteiro. Eu queria acreditar, então acreditei. Na sexta-feira antes do casamento, fomos fazer o ensaio na igreja. Tudo correu perfeitamente. O padre elogiou nossa sintonia, as famílias estavam felizes. Carlos parecia mais relaxado e eu pensei que os nervos tinham passado. No sábado, dia do casamento, acordei às 6 da manhã. Tomei café com calma, fiz as unhas, arrumei o cabelo. Minha mãe e minha irmã estavam comigo, me ajudando com tudo. Era exatamente como eu havia sonhado. Um dia de princesa. Chegamos à igreja às 3 da tarde. A cerimônia começaria às 4. Eu estava radiante no meu vestido branco, me sentindo a mulher mais feliz do mundo. Carlos estava elegante no altar, sorrindo para mim. Tudo estava perfeito. Foi então que notei uma mulher na primeira fileira, do lado da família do Carlos. Ela era bonita, morena, usava um vestido azul royal. Estava sentada entre os tios dele, como se fosse íntima da família. Achei estranho não a conhecer, já que eu conhecia todos os parentes próximos do Carlos. Durante a cerimônia, flagrei várias vezes essa mulher olhando fixamente para Carlos. Não era um olhar de familiar feliz assistindo um casamento. Era um olhar diferente, intenso. Como se ela tivesse algum direito de estar ali que eu desconhecia. Carlos também percebia os olhares dela. Várias vezes o vi desviando o olhar quando se encontrava com o dela. Senti um aperto no estômago, mas tentei me concentrar nos votos que estávamos fazendo. No final da cerimônia, quando estávamos saindo da igreja, a mulher se aproximou de nós. Ela cumprimentou Carlos com um abraço demorado e disse: "Parabéns, Carlos. Você merece ser feliz." Depois olhou para mim e disse: "Helena, você está linda. Cuide bem dele." E se afastou. Perguntei para Carlos quem era ela e ele respondeu rapidamente: "Ah, é a Patrícia, prima distante. Eu te falei desses parentes que confirmariam em cima da hora." Mas alguma coisa na forma como ele falou, na pressa da resposta, me fez desconfiar. Sinais estranhos.
A recepção começou às 5 da tarde. O salão estava lindo, exatamente como eu havia imaginado. Mas eu não conseguia tirar a mulher chamada Patrícia da minha cabeça. Alguma coisa não estava certa. Durante o coquetel, observei que Patrícia conhecia muitas pessoas da família do Carlos. Ela conversava naturalmente com os pais dele, ria das piadas dos tios, parecia completamente à vontade. Para uma prima distante, ela estava muito íntima de todo mundo. O que mais me incomodou foi perceber que alguns familiares do Carlos pareciam constrangidos quando ela estava por perto. Especialmente a mãe dele, que sempre foi carinhosa comigo, mas que evitava ficar perto quando Patrícia estava no grupo. Durante o jantar, Patrícia estava sentada na mesa dos primos do Carlos. Eu prestava atenção nas conversas e notei que ela sabia detalhes íntimos sobre a família. Histórias antigas, problemas de saúde, até piadas internas que só quem convive muito conhece. Quando começaram os discursos, o pai do Carlos fez uma fala emocionada sobre como estava feliz de me receber na família. Mas quando terminou, eu vi que ele olhou rapidamente para Patrícia com uma expressão estranha, quase de desculpa. A situação ficou mais tensa quando chegou a hora da valsa dos noivos. Carlos e eu estávamos dançando, e eu notei que Patrícia estava parada bem na frente da pista, nos observando. Não era um olhar casual, ela estava analisando cada movimento nosso. Carlos, sussurrei no ouvido dele. Por que sua prima está nos olhando desse jeito? Que jeito? Ela só está assistindo a valsa, é normal, ele respondeu, mas sua voz estava tensa. Normal seria ela estar conversando com outras pessoas, não ficando parada nos observando. Carlos se irritou. Helena, você está paranoica. É o nosso casamento, relaxa. Mas eu não conseguia relaxar. Principalmente porque durante nossa dança, ouvi Patrícia comentando com alguém. Ele dança igualzinho. Algumas coisas nunca mudam. Como ela sabia como Carlos dançava, após a valsa tentei conversar com a mãe do Carlos. Dona Rosa, faz tempo que a Patrícia não aparecia nas festas da família? Dona Rosa ficou sem graça. Helena, filha, hoje é seu dia especial. Vamos focar nas coisas boas. Mas eu só queria conhecer melhor a família, Dona Rosa. A Patrícia parece muito próxima de vocês. Ela conviveu muito conosco há uns anos atrás. Mas isso foi há muito tempo. A forma evasiva como ela respondeu me deixou ainda mais desconfiada. Há quantos anos? Dona Rosa olhou ao redor, como se procurasse uma desculpa para sair da conversa. Uns 3, 4 anos. Helena, você não quer cortar o bolo? Está na hora. 4 anos atrás. Exatamente quando Carlos e eu começamos a namorar. A coincidência não me passou despercebida. Durante o corte do bolo, Patrícia se aproximou novamente. Dessa vez, ela trouxe uma câmera profissional. Posso tirar umas fotos de vocês? Eu trabalho com fotografia. Achei estranho. Carlos havia contratado um fotógrafo profissional para o casamento. Por que uma convidada traria equipamento profissional? Que legal que você trabalha com fotografia, comentei. Há muito tempo? Uns 5 anos, ela respondeu. Inclusive já fotografei Carlos em algumas ocasiões especiais. Meu sangue gelou. Ocasiões especiais? Aniversários, comemorações. Ele é muito fotogênico, não é? Carlos interrompeu rapidamente. Patrícia, obrigado pela oferta, mas já temos fotógrafo. Melhor você aproveitar a festa. Patrícia sorriu de forma estranha. Claro, Carlos. Eu só queria contribuir. Você sabe como eu me importo com seus momentos especiais. O tom íntimo com que ela falou me deixou profundamente incomodada. Primos distantes não falam assim. O que você faria no meu lugar? A verdade começa a aparecer. Não consegui mais fingir que estava tudo bem. Esperei o momento certo e puxei minha irmã Carla, que é mais observadora que eu, para um canto. Carla, você notou algo estranho naquela mulher de azul, a Patrícia? Helena, desde que ela chegou eu tenho uma sensação estranha. Ela não se comporta como prima distante. Se comporta como o quê? Como ex-namorada. Senti meu estômago embrulhar. Você acha mesmo? Olha como ela observa vocês. Olha como conhece todo mundo da família. E principalmente, olha como o Carlos fica nervoso perto dela. Era verdade. Toda vez que Patrícia se aproximava, Carlos mudava completamente o comportamento.
Ficava tenso, falava pouco, desviava o olhar. Decidimos investigar discretamente. Carla foi conversar com os primos mais novos do Carlos, que sempre foram mais abertos. Em 15 minutos ela voltou com informações que me gelaram o sangue. Helena, senta aqui. Preciso te contar uma coisa. O que foi? O primo dele, o João, confirmou. Patrícia não é prima de ninguém. Ela namorou o Carlos por 2 anos, até vocês começarem a namorar. Senti o mundo girar. Como assim? Ela era o namoro anterior que ele nunca quis falar contigo. E pelo que João contou, o término não foi tranquilo. Ela queria casar, ele disse que não estava pronto. Mas por que ela está aqui? Quem convidou ela? Isso é que é pior, Helena. O João disse que Carlos ligou para ela semana passada. Foi ele mesmo quem convidou. Minhas pernas ficaram bambas. Carlos havia mentido para mim. Trouxera sua ex-namorada para nosso casamento. E ainda inventaram uma história sobre ela ser prima da família. Tem mais, continuou Carla. O João disse que toda a família ficou surpresa quando souberam que ela viria. Os pais do Carlos tentaram convencê-lo a desconvidar ela, mas ele disse que tinha que ser assim. Tinha que ser assim? O que isso significa? Ninguém entendeu, mas a família dele está constrangida. Por isso todo mundo está evitando ficar perto dela. Nesse momento, olhei para a pista de dança e vi Carlos conversando reservadamente com Patrícia. Eles estavam afastados dos outros convidados e a conversa parecia séria. Carla, preciso saber o que eles estão conversando. Nos aproximamos discretamente, nos escondendo atrás da decoração. Conseguimos escutar parte da conversa. Você prometeu que seria hoje, Carlos, ela estava dizendo. Patrícia, não é assim. Preciso de mais tempo. Tempo? Você teve 3 anos para decidir. Hoje você decide de uma vez por todas. Mas Helena não merece isso. E eu mereço ficar esperando para sempre? Meu coração estava disparado. O que significava aquilo? Que decisão era essa? Patrícia continuou. Carlos, nós combinamos. Você casa com ela, vê como se sente sendo casado e depois toma a decisão final. Foi esse o acordo? Eu sei, mas agora que estou casando de verdade, não sei se consigo... Você vai conseguir sim, porque me ama, sempre me amou. Essa farsa de casamento vai te fazer ver isso. Não consegui ouvir mais. Saí correndo para o banheiro com Carla atrás de mim. Quando cheguei lá, desabei. Carla, eles fizeram um acordo. Meu casamento é um teste para ele decidir se fica comigo ou volta para ela. Helena, isso é absurdo. Ninguém faz isso. Mas eles fizeram. Ela está aqui porque eles combinaram isso. Eu sou uma cobaia num experimento para ele decidir com quem quer ficar. Olhei para mim mesma no espelho. Estava linda no meu vestido de noiva, mas me sentia a mulher mais humilhada do mundo. Meu próprio marido havia transformado o nosso casamento numa competição entre 2 mulheres. O que você vai fazer? Perguntou Carla. Não sei. Não posso fazer escândalo na frente de toda a família, mas também não posso fingir que não sei de nada. Helena, você precisa confrontar ele. E se for verdade? E se ele realmente está em dúvida entre nós 2? Então você precisa saber disso agora, não depois de anos de casamento. Carla tinha razão, mas naquele momento eu me senti completamente perdida e humilhada. Obrigada por estar aqui. O melhor ainda está por vir. A reviravolta! Respirei fundo, me recompus e voltei para a festa. Mas agora eu tinha uma missão. Descobrir toda a verdade. Não podia tomar uma decisão baseada apenas no que tinha ouvido. Esperei o momento certo e me aproximei de Patrícia quando ela estava sozinha no bar. Patrícia, posso conversar com você? Ela me olhou surpresa, mas sorriu. Claro, Helena. Parabéns novamente pelo casamento lindo. Obrigada. Queria te agradecer por ter vindo. Sei que você e Carlos têm uma história... Ah, ele te contou? Os olhos dela brilharam. Contou algumas coisas, mas você poderia me contar sua versão? Como mulher, tenho curiosidade de saber como foi o relacionamento de vocês. Patrícia tomou um gole da bebida e se acomodou, como se estivesse ansiosa para falar. Helena, vou ser sincera com você. Carlos e eu tivemos um relacionamento muito intenso. 2 anos de pura paixão. Nós nos amávamos perdidamente. E por que terminaram? Eu queria casar, ele disse que não estava pronto. Mas o problema não era estar pronto ou não. O problema era que ele tinha medo do compromisso. Entendo. Aí vocês se conheceram. E sabe o que é engraçado?
Em 3 meses de namoro com você, ele já estava falando em casamento. Comigo foram 2 anos e ele nunca quis nem morar junto. Aquilo me machucou, mas eu precisava saber mais. Então por que você está aqui hoje? Patrícia sorriu de forma quase cruel. Porque Carlos me ligou semana passada. Disse que precisava me ver, que tinha algo importante para me dizer. Que tipo de coisa? Que cometeu um erro, que sempre me amou, mas que agora era tarde demais porque já estava tudo arranjado para o casamento. Senti minha pressão subir. Ele disse isso? Helena, você parece ser uma boa pessoa. Por isso vou te contar toda a verdade. Carlos está se casando com você porque é o correto a fazer, não porque te ama de verdade. Como você pode ter certeza disso? Porque ele me disse. E porque me pediu para estar aqui hoje para ele ter certeza de sua decisão. Certeza de que decisão? Se ele ia seguir em frente com o casamento ou cancelar tudo no último minuto. Meu mundo desabou novamente. Ele pensou em cancelar o casamento? Pensou muito. Passou a semana toda me ligando dizendo que estava confuso, que não sabia se estava fazendo a coisa certa. E você? O que disse para ele? Que ele tinha que seguir o coração. Que casamento sem amor verdadeiro não funciona. E qual foi a decisão dele? Patrícia me olhou nos olhos. Ele decidiu se casar com você, mas pediu para eu estar aqui porque queria ter certeza de que conseguiria ir até o fim sabendo que estou assistindo. Nesse momento, entendi tudo. Carlos havia me usado como teste. Se conseguisse se casar comigo mesmo, com Patrícia presente, significava que estava superando o amor por ela. Se não conseguisse, cancelaria tudo. Helena, você está bem? Perguntou Patrícia. Estou ótima, menti. Obrigada pela sinceridade. De nada. Espero que vocês sejam felizes. Mas no tom dela, percebi que ela não esperava isso. Ela esperava que Carlos percebesse que ainda a amava e deixasse tudo para ficar com ela. Caminhei pelo salão observando meu próprio casamento com outros olhos. Carlos estava conversando com os amigos, rindo, parecendo relaxado. Para ele, o teste havia funcionado. Ele conseguira se casar comigo mesmo com ela presente. Então estava curado do amor por Patrícia. Mas e eu? Eu era apenas um troféu numa competição que nem sabia que estava participando. Nesse momento, tomei uma decisão que surpreenderia a todos. Se você está gostando da história até aqui, comente nos comentários de que cidade você está assistindo. Isso indica para o YouTube que a história é boa, e ele vai mostrar essa história para mais pessoas. A surpresa da noiva. Peguei o microfone do DJ e pedi para parar a música. Todos os convidados se voltaram para mim, esperando um discurso emocionado da noiva. Boa noite, pessoal. Quero agradecer a todos por estarem aqui no nosso casamento. Especialmente quero agradecer àqueles que vieram de longe para estar conosco hoje. Olhei diretamente para Patrícia. Hoje descobri algumas coisas muito interessantes sobre amor, sobre verdade e sobre o que realmente significa se casar com alguém. Carlos me olhou preocupado, sem entender onde eu queria chegar. Descobri que algumas pessoas acreditam que casamento é um teste, um experimento para ver se você consegue resistir a tentações do passado. O salão ficou em silêncio total. Descobri também que algumas pessoas acham que é aceitável mentir sobre convidados, inventar parentescos e usar o dia mais importante da vida de alguém como laboratório para seus próprios sentimentos. Carlos estava ficando pálido. Mas sabe o que mais descobri? Descobri que sou muito mais forte do que eu mesma imaginava. Tirei minha aliança da mão e a coloquei sobre a mesa principal. Carlos, você me disse que me amava, mas amor verdadeiro não precisa de teste. Amor verdadeiro não convida ex-namoradas para assistir o próprio casamento. Amor verdadeiro não mente sobre quem é quem. O salão estava em choque absoluto. Patrícia, obrigada por me contar a verdade. Você me fez um favor enorme, porque agora eu sei que mereço alguém que não precise me testar para ter certeza de que me ama. Carlos tentou se aproximar. Helena, deixa eu explicar. Não precisa explicar, Carlos. Você já explicou tudo para Patrícia semana passada. Que estava confuso, que não sabia se estava fazendo a coisa certa, que precisava dela aqui para ter certeza. Ele ficou sem palavras. A diferença entre eu e Patrícia é que ela aceitou ser coadjuvante na vida de um homem. Eu não aceito. Virei-me para todos os convidados.
Peço desculpas pelo constrangimento, mas não posso começar um casamento baseado numa mentira. Vocês podem aproveitar a festa, já está pago mesmo, mas eu vou embora. Comecei a caminhar em direção à saída, mas parei e me virei mais uma vez. Ah, Carlos, se você ainda está em dúvida entre duas mulheres, deixa eu facilitar sua vida. Agora você só tem uma opção. E saí do salão com a cabeça erguida. Carla correu atrás de mim. Helena, você tem certeza do que está fazendo? Carla, pela primeira vez na vida, tenho certeza absoluta. Não vou aceitar ser segunda opção de ninguém. 2 dias depois, Carlos apareceu na minha casa, implorando perdão. Disse que tinha sido um idiota, que me amava de verdade, que só havia convidado Patrícia para fechar esse ciclo. Eu disse para ele que quem ama não precisa fechar ciclo na frente da pessoa ácida, que quem ama não usa o casamento como experimento. Uma semana depois, soube por amigos em comum que Carlos e Patrícia reataram o relacionamento. Aparentemente, depois que eu saí, eles perceberam que ainda se amavam. Hoje, 6 meses depois, estou bem melhor sozinha do que casada com alguém que não tinha certeza sobre mim. Aprendi que é melhor estar solteira com dignidade do que casada com dúvida. E vocês, o que acham? Eu fiz certo em cancelar o casamento no meio da festa? Às vezes precisamos ter coragem de dizer não quando percebemos que estamos sendo testadas ao invés de amadas. Se vocês gostaram desta história, comentem aqui embaixo e assistam também o vídeo sobre a mulher que descobriu que o marido tinha outra família. Até a próxima!